vendo, eu me sinto assim, dando continuidade, é tão interessante como os assuntos que a gente vai lidando aqui, vai tendo uma sequência, a gente vem vendo uma sincronicidade de busca de informação, de estudo impressionante, porque a gente vem falando algumas outras palestras sobre a questão de média 24 horas, né, 24/7, e bênçãos disfarçadas, quer dizer, tudo vai tendo uma certa sequência muito interessante. E a semana passada, quando o Rafael e a Lina falaram, e a Marisa falaram sobre mediunidade e sintonia, e a gente começou a falar sobre a nossa palestra de hoje, eu gosto de dividir com o pessoal que está aqui com a gente, porque somos sempre, né, estamos juntos aqui, a gente vê as pessoas entrando, o grupo que está sempre junto, para acompanhar e entender como é fascinante poder participar, como é gratificante estar nesse trabalho de esclarecimento dos espíritos, dessa casa, né, o KSSF, que tem toda essa direção espiritual tão linda, que nos acolhe e coloca os assuntos numa ordem impressionante. Então, quando a gente pensou nesse título de mediunidade e vigilância, porque está ligado ainda ao assunto, porque com certeza a vigilância ela pede que a gente tenha uma vigilância para ter uma sintonia melhor. Acho que fazia todo sentido a gente estudar esse assunto e, coincidentemente, no domingo, o capítulo que a gente vai estudar do Boa Nova é o capítulo Vigilância, de Humberto de Campos. Então, nada é por acaso, tudo tem uma continuidade, é muito bom a gente estar falando, porque precisa ouvir, e é muito bom poder dividir com vocês aqui o que a gente vai estar trazendo essa noite. Então, a gente vai falar de uma passagem sobre orai e vigiai, que está embutido nessa questão da mediunidade, sintonia e vigilância, que está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. E nessa passagem de Mateus, ele vai narrar justamente a passagem onde Jesus, na noite anterior, antes de ser preso, ele faz, então, ele lava os pés dos discípulos, logo em seguida, né, numa sequência, eu vou resumir bem, mas, assim, é uma passagem muito linda, de muita informação, muito preparo, porque são as horas finais do Cristo, junto com os apóstolos, os discípulos e apóstolos. Então, ele faz essa sequência, né, ele lava os pés, aí ele faz a oração do horto, que é uma oração lindíssima, que naquele momento ele não só pede forças a Deus, se conecta com o Pai, nessa questão da missão dele, mas ele também pede pelos apóstolos, pede para que dê força, para que, que os discípulos, na verdade, vamos separar bem, né, ali são os discípulos dele. Então, é isso, né, Adriana? Que acho que agora eu confundei. Os discípulos. Apóstolos são depois quem segue. E aí ele pede por eles, pede para dar, porque ele sabe que vai ser uma prova bem difícil para ele meio que prepara naquela oração, e ele deixa, ele sabe que aquele é o momento final dele. Depois dessa passagem, dessa oração, ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, Simão e 2 filhos de Zebedeu acompanham ele. E aí Jesus ele vai se retirar para orar e ele pede que eles fiquem lá e que eles, então, ele pede para eles que eles orem e vigiem, né? Orai e vigiai, era o que Jesus estava pedindo para eles. E, no entanto, enquanto Jesus se retira, eles dormem. E nessa falta de vigilância, né, quando Jesus volta, ele questiona, vocês não conseguiram ficar acordados. Então, assim, tem muito estudo sobre isso, tem também na obra de Humberto de Campos a explicação por que Jesus se afastou, essa solidão de Jesus naquele momento, mas a gente quer ficar nesse comando, especificamente, orar e vigiar. Eu já estava lendo sobre isso, de um autor, que ele colocou uma explicação que eu achei bem interessante na questão de orar e vigiar. Ele fala que a palavra vigiar, no latim, é vigilare, que significa despertar. Então, ele diz que, para a gente entender que despertar e orar ficasse mais claro, porque é um despertar para toda aquela missão de Jesus, o significado de Jesus. E vigiar seria mais você estar em sentinela, aquela coisa de vigilância do que está vindo. Mas o pedido, talvez, de Jesus fosse ali, acordem, né, despertem para aquilo que está acontecendo na frente de vocês, e tudo aquilo que eu estou dando de testemunho e o que vai acontecer daqui para frente. E que está tudo programado, estou dentro disso. Então, o caso de Campos tem 2 passagens, 2 capítulos que falam dessa passagem, porque essa colocação, num capítulo, ele vai lidar com a questão da pergunta que Jesus faz a ele sobre quem é Jesus, e aí Simão, então, todo parado, todo, né, super assim, dá a resposta
fantástico. Ele faz a resposta, assim, super conectada com Jesus, ele fala que Jesus é o Messias, que é o Cristo, e aí ele está assim, todo, e logo em seguida, depois que Jesus fala de todo o plano para ele, Pedro fala assim, puxa vida, mas não é possível que esse Deus aqui vai deixar acontecer tudo isso com você, né? Você é tão assim, com tudo tão bom e Deus tão injusto. E aí Jesus repreende ele, dizendo que não, né? Sai para lá, Pedro, não fala essa coisa. Então, assim, o que traz nessa passagem de Humberto de Campos é o quanto que Simão Pedro e a gente, que nós somos essas pessoas. A gente está de um ponto para outro, e assim, e Pedro estava na presença de Jesus. Então, a gente está estudando o quanto que esse orar e vigiar é importante. A gente escuta muitas vezes, né? Vigiai e orai e vigiai, que elas são as duas coisas juntas. Porque se você só vigiar e não orar, você está meio que se sentindo sozinho, você não tem uma conexão. E se você só orar e não fizer a tua parte de vigiar, você também está fazendo só por você, né? Se você só orar, você não está agindo. Você está só pedindo que alguém faça, você está terceirizando. Então, se você põe os dois juntos, requer uma ação nossa, confiando nos desígnios de Deus. Então, esse é o intuito do estudo, de que a gente possa perceber que a nossa sintonia, a nossa vigilância, a nossa expectativa de como é o mundo espiritual, né, estudando a mediunidade, estudando como todas as sintonias funcionam, quem a gente está atraindo com o pensamento, e elevar todo esse sentimento ao Pai maior, para que Ele nos ajude a levar adiante, né, e que a gente possa fazer a nossa parte aqui de evolução, de aprendizagem, de ajuda ao próximo, da caridade, para que a gente esteja alerta. Acho que o convite é para a gente estar assim, olha, alerta. Né? Sim, e só pegando um ganchinho aí na questão do evangelho também, a Estela falou a questão da vigilância e da oração, ela é citada nesses 2 capítulos do Boa Nova, e enquanto a Estela falava, eu me lembrei aqui de outra passagem que Jesus também chama, como ele sempre pregava com parábolas, né, porque isso ele estava falando para os apóstolos dele, né, na questão, quando ele fez a oração do horto, quando ele chama os 3 para ir junto deles, que eram os mais chegados, Pedro até ele fala, nossa, isso deve dizer assim, muito a respeito da gente para Jesus, porque quem nós somos para ele, porque nós somos mais chegados, nós somos amigos, que ele necessita da nossa não ajuda, né, da nossa presença ali nesse momento. Então, quer dizer, eles foram ali, né, falam, nossa, nós estamos com o mestre nos chamou a essa, né, para estar com ele neste momento. E aí me veio a lembrança aqui, Estela, a passagem das 10 virgens, que quando ele fala que estava tendo as bodas do casamento, e tem as 10 virgens, e elas estão com as lâmpadas, e elas estão esperando o noivo chegar. E aí eu estava lendo só um comentário de uma pessoa que eu estava olhando online. Eu achei interessante pelo seguinte, porque como Jesus pregava em parábolas, ou era a questão da agricultura, ou era a questão dos animais, ou da natureza, para as pessoas simples entenderem, ele fez essa metáfora como um casamento. Porque o casamento nos judeus, ele tem as tradições, e as tradições é que a noiva esperasse o noivo com as damas, que no caso seriam as 10 virgens. E o que acontece? Ao esperar ao noivo, elas, a mesma coisa, elas adormecem. No que elas adormecem, o azeite de umas queima, e as outras que seguraram o azeite estavam preparadas na hora que o noivo chegasse. E aí a questão da vigilância. Eu não vou me adiantar muito, porque essa parábola ela tem muitas divergentes, então assim, ela pode levar para outros lados, eu não quero me prender a isso. O que eu estou trazendo é só um pouco da questão da vigilância. Por quê? Por que a gente dorme? Porque a espera, nós não temos a paciência para esperar. E como Jesus se afasta deles um pouco, né, ele não fica ali pertinho, nem de Pedro, nem de Tiago e nem de João, eles né, e até no livro fala que eles não entendem por que eles adormeceram. Porque naquele momento ali que eles estavam na vigilância, Jesus estava pedindo que eles estivessem presentes com ele, vamos falar assim, espiritualmente, dando como se fosse uma sustentação, vamos falar assim, né? Vigiando para que eles pudessem estar ali presentes, porque Jesus sabia que naquele momento ali, ele necessitava que eles estivessem atentos àquilo que ia vir.
aquilo que estava por vir, que ele já tinha falado com eles, porque o momento que estava para vir, ele sabia que era pesado, que era de sofrimento, que era de dor, que ele já sabia da negação de Pedro, da traição de Judas. Então, assim, ele precisava que eles estivessem ali 100% atentos, antenados. Então, por isso que a questão da vigilância, por isso que João, ele fica tão sentido, ele fala, como assim? Por que na hora que o mestre mais necessitou de mim, por que eu dormi? E ele carrega essa angústia com ele um tempo ainda, da mesma forma que Pedro carrega a questão de que ele negou Jesus. Então, quer dizer, por quê? Por essa vigilância, porque para mostrar o quanto Jesus sabia de todas as nossas fraquezas, de todas as nossas fragilidades, porque foram essas as fragilidades que os levaram, em momentos cruciais, a sucumbir. Então, a questão da vigilância, eu acho que é exatamente essa, é estar em sintonia, estar alerta para aquilo vamos trazer agora para a mediunidade, para aquilo que a espiritualidade quer nos falar, para os sinais que mandam para a gente, para as intuições, para os pensamentos, porque se a gente não tiver nessa constante vigilância dos nossos pensamentos, daquilo que está ao nosso redor, nós podemos perder aí esse momento de alerta, sabe? E a oração, em conjunto com a vigilância, é porque quando você está alerta, você está atento, se você está acordado, está desperto, com a oração que não é com o Pai, porque eu vejo oração, assim, é uma conversa, igual a gente está tendo aqui, só que a gente está tendo com um plano maior, a gente está colocando para Deus, tá falando, está conversando, está dialogando, está pedindo direcionamento. Então, assim, é uma coisa muito pessoal e íntima, que é o que Deus deu essa ferramenta maravilhosa para a gente, que é a oração. Então, em conjunto, ela significa para nós todos, não é só questão de médium, porque médium, todo mundo tem, né, no certo grau, uma mediunidade, mas isso é de uma extrema importância para o conjunto todo, né, do trabalho da espiritualidade e da nossa vida mesmo, como médium 24/7, ou como nós interagimos com os outros, né, com todos lá ao nosso redor. Não é mesmo? Eu acho também, meninas, que essa relação do vigiar com o orar, né, ela tem muito a ver com esse despertamento, né? Tanto que Paulo traz aí depois, desperta, ó tu que dormes, porque somos adormecidos de olhos abertos. Então, essa dormência dos apóstolos naquele momento, eu acho que foi essa simbologia, né? A falta de conexão, ou seja, a oração, a falta de conexão com o mestre, com o que iria acontecer, com o problema que iria gerar tudo aquilo, essa companhia final que o mestre pediu a eles, né? Vigia para mim. Ou seja, me faz companhia, conecte-se comigo nesse momento, porque esse momento para o Cristo era muito importante, da partida, da traição, de tudo. Então, quando eles dormem, é como nós não nos conectamos. Olha como nós entramos e saímos da nossa construção espiritual, a depender do que a vida demanda na próxima hora. Então, a gente acorda e dorme, acorda e dorme. Por isso, demoramos tanto de atingir essa vigilância, que ela só acontece mesmo quando realmente nos importamos com o que vigiamos. Né? Se você está vigiando o seu filho pequeno em casa, você está ali atento. E a gente, às vezes, quando acontece alguma coisa, diz assim, mas foi um instante que eu fechei os olhos, que eu fui para o outro lado, aconteceu. Então, a gente vê que vigiar alguém ou alguma coisa, você tem que estar 24/7 ligado naquilo, ligado, né? Porque são coisas que fogem do nosso controle. É como uma criança que pode tomar um outro rumo e você, na hora, olhar toda uma loja e não saber para que lado aquela criança foi. Então, são coisas assim, que como nós temos dificuldade de vigiar a nós mesmos, a gente tem dificuldade de vigiar o que vem de bom. Então, isso ligado à mediunidade, eu acho que tem um caráter assim, importante da gente ficar muito atento, porque o trabalho mediúnico, ele exige uma vigilância pessoal de cada médium. Se ele não se vigia pessoalmente,
ou ele está preocupado em vigiar os outros, olhar os outros, fulano que está fazendo bem, que está fazendo diferente, termina ele se perdendo do próprio propósito de atender os doentes naquele dia. É mesmo que o médico, né, o cirurgião, ele vai operar, ele não quer saber lá se ele quer que todos que estejam nos seus postos ali, enfermeiro, instrumentista, todo mundo que vai fazer um pedaço daquilo esteja pronto para fazer. Quando ele diz, passa isso, se a mulher passar uma colher ao invés do bisturi, já vai desandar a cirurgia, né? Então, todo mundo tem que estar ali vigilante, ou seja, a oração é a conexão com o trabalho que você está fazendo. O trabalho espiritual nos conecta através da oração. Você vê que a gente ora o tempo todo. Abre para orar, fecha para orar. Né? A gente fica assim para manter o mais próximo possível de uma linha harmoniosa essa conexão. Então, o orar e vigiar, eu acho que é importante isso, porque desde os apóstolos a gente vê isso. Para realmente haver essa conexão espiritual, eu tenho que me elevar do material. Se eu estiver ligado ao material, eu vou adormecer. Eu não vou ver o que é que está se passando. Eu não vou contribuir nem com o grupo, nem comigo mesmo, entendeu? Eu estou dizendo isso por aí por causa da lição aqui, do problema difícil. Eu achei excelente. Esse teu exemplo, foi tão bacana, porque isso que eu li agora à tarde, eu nem tive tempo de dividir com vocês, que foi assim, um pouquinho antes. Ninguém dividiu nada comigo. Okay. Não, mas isso aqui foi mesmo bem esse último estudo sobre a palavra vigilare, que significa despertar, que é exatamente isso que você está falando. Então, deu uma outra conotação para mim, assim, aprendi muito agora, porque eu fiquei pensando exatamente nisso. Naquele momento que eles estavam ali, eles não estavam acordados. O pedido de Jesus é que eles conseguissem estar despertos ao ponto de entender o que estava acontecendo ali. E na mediunidade faz muito sentido, porque a gente, hoje, mais do que nunca, a gente é bombardeado com muita informação, onde, como todos somos, né, mais ou menos médios, no sentido de que todos somos influenciados por espírito, segundo Kardec, tirando o fator mesmo orgânico, mediúnico, mas, assim, todos somos influenciados. Então, assim, uma notícia que você escuta de manhã, né, um telefonema, ou você levanta de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou ter um dia em paz. Até alguém acordar na casa, basta um acordar que a tua paz acabou. Você fala assim, poxa, eu ia estar em paz sozinha, quando o mundo acontece. Então, esse despertar é assim, vai estar acontecendo, naquele momento ali, Jesus colocava a situação que era grave, que era, assim, de muita atenção, pedia, né, muita atenção deles naquele momento. Então, olha a gente aqui hoje, esse pedido da espiritualidade para que a gente esteja muito atento daquilo que a gente está emanando. A gente vai estar acordado, ciente. E passa com esse exemplo da criança, é fantástico. Ou mesmo, às vezes, num acidente de carro. Puxa, eu não vi, eu estava tão atento, um segundo que eu não olhei, eu sofri um acidente, né, aconteceu alguma coisa, caiu o prato, sei lá, ou a criança, né, não vi. Então, essa vigilância, esse despertar, esse estar acordado no momento presente, que é o presente, que a gente possa lembrar disso, e o que cerca o nosso planeta, né? André Luiz fala nos Mensageiros dessa atmosfera na Terra, que é densa, ele fala das larvas, quer dizer, a gente está como médiums, no sentido da palavra mesmo, né, física ou mesmo nessa influenciação, super aberto a essas influências. Então, uma vacilada que a gente dá, é muito fácil a gente cair no sono e não perceber o que está acontecendo no mundo, o que o mundo está precisando, como a gente teve agora no final de semana, espírita fantástico, né, com o Andrei, com a Tânia, com a Suzana, o tema maravilhoso, assim, a regeneração é agora, pede assistência de quem? Não é dos espíritos, dos anjos, é da gente também, nós fazemos parte disso. Então, para mim, esperar e vigiar, e junto com a mediunidade, ela vem, assim, reforçar que a gente tem que estar desperto para o momento, entender o que a gente pode contribuir, se vigiar também, no sentido de vigiar mesmo, de cobrar de estar numa sintonia melhor, entender melhor como funciona essa sintonia, o que eu posso fazer para mudar, o que eu estou ouvindo, o que eu estou conversando, qual o teor das conversas, qual é o conteúdo que eu trago para dentro do meu pensamento, o que eu estou alimentando o meu espírito para que saia no momento que eu precise uma oração.
Porque se você está buscando constantemente leituras elevadas, uma música, automaticamente seu cérebro é como se fosse musiquinhas de propaganda irritante na televisão. Quando você menos espera, aquela musiquinha tudo bem na cabeça, você fala, puxa, mas de onde saiu essa música? Eu acredito que a oração que a gente escuta de pessoas orando, ou textos, livros com textos elevados, acontece o mesmo no nosso cérebro, que naquele momento que você não está esperando, vem uma inspiração assim de coisa, fala, nossa, eu li isso em algum lugar, foi tão bacana. Então, é justamente o momento que eu vejo, e eu falo assim, tem sido desafiador mesmo, eu falo por mim, de que a gente tem que fazer isso, não é uma vez por dia só, não é só quando levanta e a gente entra numa sintonia, é durante o dia, a gente sai, é um segundo que a gente sai, como Pedro faz com Jesus, quando ele está ali todo, sabe quem é Jesus, diz quem é Jesus, acredita, e logo em seguida questiona os planos de Deus, ou por que Deus está sendo injusto, deixando tudo aquilo acontecer. Olha a gente aí, nessa linha, né, para lá e para cá. Então, é um momento, acho que mais do que nunca, da gente despertar, da gente vigiar, da gente orar, pedir essa conexão, a oração do horto, que é maravilhosa, Jesus deu vários exemplos de momentos onde ele se retirou para orar. Então, tem um ensinamento aí, tem um propósito nessa conexão. Olha a gente aqui conectado, com tudo que está acontecendo, com todo o dia tumultuado que a gente tem ou não, a gente para nesse momento com essa intenção boa de estar aqui junto, de aprender, de receber essas influências dos amigos espirituais que nos ajudam, nos curam, nos inspiram, nos aliviam, nos encorajam. Então, é essa sintonia também que a gente tem que lembrar. Tendo médium, mais ou menos médium, ou médium, a gente está sendo influenciado o tempo todo. Então, quem é que eu quero que esteja na minha companhia? Quem é que eu vou convidar de manhã e durante o dia? Mesmo que eu saia dessa minha sintonia, que eu durma, a gente tem que lembrar, né? Porque a criança, como a Marisa disse, a gente está com o olho nela o tempo todo, porque se a criança é pequena, você sabe que um descuido pode ser fatal. Então, olhar para a nossa vida um pouco com esse olhar, tipo, meu crescimento espiritual é uma criança que eu tenho que cuidar. No momento, ela pode colocar o dedo na tomada, e eu vou ter que, ou colocar, né, arrumar um jeito da paz tomada, ou prestar mais atenção nela, ou esperar que, eventualmente, ela vai crescer, ela vai entender que não é para pôr o dedo na tomada. Mais ou menos isso, né? Um exemplo dessa vigilância, desse despertar, desse estar alerta, desse estar atento, eu também lembrei hoje de manhã, eu até dividi no grupo que a gente estava conversando a respeito, quando Paulo e Silas, né, quando eles estão lá passando pela cidade, isso está aí na Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 16, também está no Paulo e Estevão, nas viagens missionárias, quando Paulo está indo com Silas, eles estão indo para essa cidade, quando eles chegam nessa cidade, eles começam a congregar na praça, e na hora que eles estão ali congregando na praça, tinha uma moça na cidade, que ela trabalhava com um comerciante, e ela tinha um espírito com ela, de adivinhação, e ele ficava dando palpite o tempo todo. E toda vez, quando ele e Silas chegavam para poder começar a pregar o evangelho, elas falavam assim, ali vem os homens de Deus, começava a falar assim, e aquilo irritou Paulo, na hora que ele escutou aquilo, olha a questão da sintonia e de vigilância, que ele irritou ali profundamente, ele falou, por que essa mulher está falando isso, quem ela é, e como é que ela sabe, por que ela está falando que eles somos homens de Deus, ele começou a ficar irritado com aquilo, e isso aconteceu vários dias, na terceira vez que ela falou a mesma coisa, ele vai lá e repreende aquele espírito e fala, não, olha, você tá, o que você está falando, como que você sabe? Ele repreende e fala, não, olha, você vai sair e pede para que ele se retire. E aquela moça, ela já não tem mais as sugestões daquele espírito. E aí Silas, depois que ele fica meio confuso, ele fala assim, mas Paulo, por que você fez isso? Né? Não seria assim uma propaganda? Né? Ela chegava assim, eu me sentia assim tão importante, falar, os homens de Deus estão chegando, os anjos do Senhor. Aí ele vira para Silas e fala, Silas, você está enganado. Essa moça, eu procurei saber quem ela era, ela estava trabalhando para um comerciante, o que ela estava fazendo, se aquele espírito, se ele estava com intenções boas de propagar a boa nova, ele ia simplesmente reconhecer o nosso esforço, que nós estamos nos esforçando aqui
para trazer, nós somos falhos, nós não somos aquilo que ela falou. E aquilo ali, isso, olha a questão da vigilância. Ele ensina uma lição para Silas, e Silas ainda questiona, falou assim, então quer dizer que o que ela fez está errado, não podemos dar passagem para o mundo espiritual? Ele falou, não, completamente errado. Só que nós temos que distinguir os espíritos, tem que distinguir de que fonte que era, porque aquilo ali, eles enaltecendo o ego dos dois, eles não, como ele já falou várias vezes, né, que eu preciso diminuir para que cresça o Cristo em mim. Então, não é uma coisa assim que ia agregar a nada, era como se fosse assim, uma cilada, que mais na frente, olha como é que ele estava assim, ligado ali. Mais na frente ele sabia que aquilo ali não ia trazer consequências boas, tanto é que ele fazendo isso, a menina, né, ela perdeu lá os comerciantes, acabaram ficando lá bravos, porque ela não tinha mais a fonte de renda, ainda levaram, mas ainda foram presos ainda. Mas isso o quê? Porque fazia parte, porque não eles iam sair fora daquele do plano maior que era propagar a boa nova e o evangelho de Jesus ali naquele lugar. Então, essa sintonia, né, foi o que a gente acabou de falar, você está conectado, você está atento para perceber ao seu redor o que é que está acontecendo, porque não é para você acreditar em tudo aquilo que é falado, porque a nossa sintonia é com quem a gente tem que nós temos que ficar atentos a isso, porque da mesma maneira que temos as sugestões da espiritualidade das coisas boas, nós também somos sugestíveis às coisas também que não são boas. Então, a gente tem que ficar antenado, tem que ficar atento o tempo todo, e por isso a questão da oração, ela é, assim, primordial, porque ela vai ser esse balanço, ela vai te dar aquele entendimento, ela vai te dar aquele respaldo, aquela certeza, a paz, quando você tá falando, não, isso aqui é o certo, porque isso aqui é o que aquilo é o propósito realmente do evangelho que nós temos que propagar e da maneira como eu tenho que agir. Então, essa questão da gente se antenar também com as questões espirituais e no discernimento, isso é muito importante. Eu acho que é por isso que a vigilância que nós temos que ter na sintonia, como a Estela acabou de falar, né, com quem que a gente pensa, quem que a gente está lendo, com como que nós estamos conversando, com quem que nós estamos, o que nós estamos buscando para a nossa vida diária, porque é um segundo que a gente sai dali e depois para você voltar para aquela sintonia meio, né, a gente tem que fazer um esforço, um esforço diário, 24% mesmo. E que esse esforço, ele gira em torno da vontade, da disciplina, que não vai vir de fora. Né, por isso que o evangelho é difícil da gente realmente realizar como Jesus, por que Jesus fazia aquilo, como ele conseguia aquele estado de espírito pleno, sem se irritar, né, até quando o Pedro indevidamente corta a orelha do centurião, na hora que o centurião vai prender Jesus, ele fica zangado, que ele era danado, e ele com a espada, ele corta a orelha. E não podia Pedro ir preso naquela hora, porque senão acabava a peça, tudo que já estava organizado divinamente. Você vê como nós somos da pá virada. Aí Jesus, que não fazia essas coisas assim, mas pegou a orelha do rapaz e colou na mesma hora. E acho que fez eles esquecerem que aquilo aconteceu para não mudar a história, né? Mas você vê que são os nossos ímpetos. Nós somos esse Pedro, impetuosos, que a gente não sabe por que disse, não sabe por que bateu, não sabe por que atirou, não sabe por que derrubou tudo. No outro dia, diz, meu Deus, como é que eu fiz aquilo tudo? Né? Ou se for uma pessoa que se droga, ou que bebe, ou qualquer coisa, foi porque eu estava eu bebi. Mas tem tantas pessoas que bebem, né, e ficam só alegrinho, e não fazem coisas mais, né, abruptas assim. Então, qualquer coisa que nos motive a uma alteração do nosso humor, ou seja, para mais ou para menos, também ficar rindo, eu tenho que fazer alguma coisa para poder sorrir. Não, a gente sorri porque é bom sorrir, não é porque, mas eu não tenho do que sorrir. Tem gente que diz assim, não tem? Ave Maria, tem muita coisa, a vida é bela, é linda, é gostosa, é prazerosa.
Não estamos aqui à toa, não podemos perder muito tempo. Já tivemos muitas encarnações que era assim, realmente quase, né, a gente ia, dava uns milímetros e saía correndo. Agora a gente já se arrisca algumas coisas, já deseja implementar algumas coisas que muitas vezes a gente não sabe nem por quê. Por isso que às vezes quando a gente chega no centro, quando eu pergunto à pessoa assim, o que é que você veio buscar aqui? Eu estou doente, eu estou com uma dor assim, olha, eu preciso de um emprego, eu quero o meu green card, olha, eu queria um casamento agora, olha, meu filho está assim. Sempre é um motivo da vida ali. Não é uma coisa que você diz, não, eu vim porque eu quero me elevar espiritualmente. Não tem isso. A gente só diz isso uns 50 anos depois, ou então depois que vai para o mundo espiritual, diz, eu estava lá por isso. Era. Só não contaram para você, mas era por isso. Quando a gente vem em busca, Chico dizia que a gente sentia saudade de Jesus. Quando aquela fila enorme ficava beijando a mão dele, e o repórter disse, mas para que esse pessoal vem todo aqui? E você fica beijando a mão deles também, a boca de Chico já sangrando. E ele disse assim, não, mas eles não vêm por mim, não. Eles vêm com saudade de Jesus. Não. E é por isso que a gente vem para o centro, não sabemos por quê, mas viemos, a gente chega assim, a gente não sabe nos braços de quem, mas são em braços amorosos de alguém que nos ama muito e que muitas vezes nos traz nos braços. Ou eu acho também que, como ama muito, traz assim de baripaulada, né? Dá umas espetadinhas, diz, olha, vai assim espetado, mas vai, porque às vezes a gente, né, quando não vai por bem, vai por mal, mas sempre é pelo amor. Quando diz assim, não, ou é pelo amor ou pela dor, negativo, é sempre pelo amor de Deus, não é pelo nosso amor por nós mesmos e por nossa trajetória, mas é pelo amor do Pai que nos guia a um lugar onde vamos poder nos reconhecer espíritos imortais. E um dia vamos chorar menos, porque as dores vão ser mais significativas, vamos entender mais o processo da dor. Né? Hoje, qualquer dor já acaba com a gente. Então, essa vigilância, autovigilância, ela é mais do que necessária. Senão, a gente sempre coloca no outro a culpa do problema, né? Então, até isso dentro da mediunidade mesmo, quando a gente vê alguns médiuns que têm problemas com a própria mediunidade, como a gente já viu, né, nas notícias, médiuns que faliram no seu caminho mediúnico, na sua vontade de servir, no seu serviço, mas é justamente porque não se vigia. Então, se você continua o mesmo homem doente, que pensa daquela maneira, doente, você vai se juntar com espíritos que vão lhe fazer gostar mais disso do que daquilo. Então, a gente tem que se conectar, bom, eu quero avançar, eu quero melhorar, então eu tenho que me conectar com o quê? Primeira coisa é o amor, né? Que a gente precisa aprender a amar. E o que é que vai me levar a amar? É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. São 3 coisas que a gente tem que agregar para si. Eu tenho que ser bom comigo, eu tenho que ser indulgente para comigo e tenho que me perdoar. Se eu não começar a fazer isso com as minhas imperfeições, eu não vou fazer com ninguém. Eu vou também dormir na hora H de vigiar o outro do perigo que ele vai correr, eu vou adormecer. Porque eu não vou me conectar com nada. Então, até a oração, ela precisa ser olhada dessa maneira importante. Eu quero a oração para eu me reconhecer através dessa mensagem do Cristo. Por que Jesus fez isso? Por que ele era assim? Por que ele conseguiu avançar a esse ponto? E eu me vejo tão atrás. Porque naquela hora, ele olhou a mulher adúltera com compaixão. Ele olhou Pedro com mais compaixão ainda, porque sabia que ele estava errando, porque ainda não sabia acertar. Mas ele tinha que forjar ali o homem que ia apacentar as ovelhas. Ele queria pegar Paulo de Tarso para ser o missionário que ia levar o evangelho para o mundo, porque era um homem culto e viajado. Então, olha que ele mostrou a gente exemplo de pessoas extremamente doentes da alma, mas que já estavam a um ponto
de se reconhecerem doentes e quererem algo mais. Então, essa é a nossa história. Nós precisamos crer que somos realmente espíritos imortais para poder avançar um pouquinho nas nossas doenças. Então, essa autovigilância, por isso que eu gosto muito dos trabalhos no centro, porque os trabalhos do centro, eles nos levam a reconhecer, nos reconhecer. Então, não tem bambambam, não tem nenhuma pessoa, né, nenhum Jesus que está aqui nos guiando. Tem o Evangelho Redivivo, tem os espíritos que nos guiam e nos vão assim calculando, e a gente às vezes passa por cima deles e faz o errado mesmo, e depois volta atrás, mas vamos aprendendo as técnicas, as palavras que não machuquem, as palavras que não destruam. Se ainda não podem construir, então eu vou calar. Né? Se eu não posso ainda falar alguma coisa produtiva para alguém, eu não vou dizer uma coisa destrutiva. Ah, mas fulano fez, aconteceu. É um problema do fulano. Mas não cabe a mim dizer alguma coisa, já que aquilo não me pertence, pertence ao fulano. Então, tem coisas que a gente já pode tentar um avançozinho. E esse avanço tem que envolver nosso reconhecimento do erro e a vontade de nos disciplinarmos melhor, né? Porque essa disciplina que Emmanuel diz, disciplina, 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 não é disciplina para viver by the book, não. É uma disciplina mesmo do comportamento que é possível ter. Porque se nós não fizermos bem feito, não tem problema, a lei é de Deus. Vamos viver consequências das nossas escolhas, mas tudo sob o amparo do amor. Mas se a gente vai para o mundo errando, com a cabeça errada, e querer fazer isso contra o mundo, a lei dos homens, meu filho, aí a lei dos homens, não é? Não olha quem. Vamos cair, vamos ser presos, vamos fazer isso, vamos pagar, vamos... Aqui, assim, aqui na América eu gostei de ver isso assim, mais, né, veemente. Lá no Brasil parece que espiritualiza mais. Você está fazendo coisas assim como às vezes não tem a lei dos homens para lhe dar um freio, você fica só pela sua lei, pela lei do amor de Deus, que você vai angariando mais erros, né? Mas deixa eu botar aqui só o que o Ronaldo botou, cadê? Isso já foi falado, né? Quando ele fala Pedro em Bainha, né? Tua espada. Porque quem vive pela espada perecerá. Né? Então, não é que você vai morrer pela espada. Mas quando você comete um crime no mundo dos homens, você paga por aquele crime. Você vai preso, você vai ser tolhido da sua liberdade. Quando você comete um erro pela lei de Deus, é a lei do que você vai se retratar com aquela pessoa a quem você feriu. Você vai tomá-lo como filho, você vai aprender a amá-lo, você não vai ficar preso numa prisão. Né? A prisão é a prisão que a gente constrói pelo ódio que carrega, pela raiva que carrega. Né? É importante isso que você falou, Má, porque eu estava pensando, acho que foi um esclarecimento bem oportuno, que dá uma leve impressão como se tivesse de novo uma lei aí de olho por olho, dente por dente, né? E não é isso. É exatamente isso que você comentou, essa visão maior dentro do contexto. Não imaginar que Jesus tenha sido, né, falado uma coisa que não fizesse sentido por aquilo que ele era, com relação a essa passagem da espada pela espada. Eu estava justamente pensando nisso, você deu um esclarecimento muito bacana. E eu tinha lido aqui antes um comentário da Marcinha, que ela falou que orar constitui a forma básica da renovação íntima. E foi bem no momento que você estava comentando sobre essa questão, né, da nossa renovação íntima, da nossa melhora, que é aquilo com a gente. Então, eu penso assim, tudo isso que a gente escuta, né, esses imperativos de Jesus, que a gente já estudou aqui também, o porquê? O porquê disso? Por que eu teria que orar e por que eu teria que vigiar? O que isso significa exatamente na minha vida? Quer dizer que se eu não orar e se eu não vigiar, o que vai acarretar nisso tudo? E acho que o ponto está nisso, é a gente se reconhecer
se conhecer, prestar atenção nessa vigilância mesmo nossa, e chegar no ponto assim, eu estou cansada de viver o que eu estou vivendo, e não quero mais viver, porque chega numa hora que a gente muda pelo cansaço mesmo, eu não quero mais viver essa situação. Então, isso chama que faz com que a gente queira mudar, e se a gente tem essa busca na oração, essa busca de uma ajuda espiritual, eu tenho certeza que a gente, como a Marisa disse, a gente é amparado, a gente é acolhido, tem espíritos, tem o nosso espírito guardião, mas tem os nossos espíritos familiares, tem os nossos mentores que estão ali esperando só uma brechazinha para eles conseguirem fazer alguma coisa com a gente. Então, essa importância da gente fazer esse autoconhecimento, da gente prestar atenção no que está dentro da gente, porque tem uma continuação dessa frase que é orai e vigiai para não cair em tentação. Essa é a continuação do que Jesus fala. E aí a gente pergunta assim, mas o que é tentação? E Emmanuel fala que tentação é ouvir a própria malícia, né? É abrigar o mal em si, é a sintonia que a gente tem com o mal. Então a gente só vai perceber isso à medida que a gente se conhece. E perceber que a gente tem isso dentro da gente e querer essa mudança. Se abrir para que a gente possa aprender e melhorar. Enquanto a gente não identifica isso, por isso que o vigiar está ligado a esse despertar, porque enquanto a gente não se despertar, talvez a gente não fique muito preso nessa questão da mudança, da reforma íntima, porque a gente não vê a necessidade dele. Por quê? Eu sempre fui assim, eu cresci assim, né, a síndrome da Gabriela, como a gente brinca, eu não vejo necessidade da minha mudança, eu estou bem assim. Eu nasci, cresci e vou morrer desse jeito. Então, enquanto a gente não faz esse caminho dessa busca de não está legal, eu vou buscar alguma coisa, vou tentar melhorar, e às vezes esse convite vem de diferentes formas, muitas vezes a gente está buscando, outras vezes a vida coloca uma situação que você se vê obrigado a transpor aquele obstáculo, e nesse transpor é que você percebe as coisas que você tem que melhorar. Então, eu penso que isso tudo, aliado a essa mediunidade, no sentido do trabalho da mediunidade, é extremamente importante para que a gente tenha essa conexão entre o autoconhecimento, esse reconhecimento daquilo que a gente tem que melhorar, e ter essa noção dessa sintonia, usar tudo isso para que você esteja mais equilibrado para exercer uma mediunidade dentro de um trabalho mediúnico mais equilibrado, porque quando você está nesse trabalho mediúnico, as interferências, elas estão grandes, porque você está ali lidando, você se pôs a trabalhar, porque geralmente, muitas vezes acontece, não é regra, mas assim, a gente chega de várias formas, tem várias histórias, como é que a gente chega numa casa espírita, mas, a princípio, a gente vai meio por um hospital, assim, a gente está precisando de cuidados, e depois a gente vai percebendo que ali não é só um hospital, é uma escola. E daí tem uma fase que você percebe que ali também é um local de trabalho. Então, quando você está nessa parte de querer fazer alguma coisa, você também está abrindo também espaço para sintonias, tanto de quem está ali, né, para ajudar, quanto também está ali em desequilíbrio. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa vigilância, essa conexão da oração, para que a gente possa identificar esse mal, essa tentação que Emmanuel diz, que é esse mal, esse desequilíbrio dentro da gente, para a gente poder despertar e sair dela, e sair por aí fazendo caridade, estar mais preparado, né, na paciência, exercer essa paciência de ouvir o próximo, exercer a paciência de calar, tantas coisas que a gente vai, aos poucos, se vigiando, ou assim, eu não percebia que eu fazia isso, agora eu percebo. Então, você acordou, percebe que aquilo que você fazia, você não faz mais, ou, pelo contrário, aquilo que você achava que você não fazia mais, você se vê fazendo aquilo. E aí você fala, puxa vida, eu achei que eu já tinha superado isso. Então, olha que lindo que é esse trabalho de vigilância, da gente primeiro, né? E é só da gente, não é vigiar o que o outro está fazendo, mas que a gente esteja ciente dessa nossa busca, dessa nossa oportunidade de crescimento. Foi isso que eu fiquei pensando nesse estudo todo, e o quanto que eu tenho que me vigiar realmente para não deixar, assim, escapulir o pensamento, e aí, né, de um pensamento, quantos não vêm? Porque um pensamento você deixou entrar na cabeça, e daquele vem os filhotinhos, como a Marisa chama, os filhotinhos que vem. Então, tem filhote aqui. Tem filhote, um pensamento da filhote. Eu trouxe aqui um texto que eu peguei no Pensamento e Vida,
no capítulo 26 de Emmanuel, que fala da oração. Eu vou ler um pedacinho para vocês, que eu achei muito bonito, que acho que resume, assim, né, com as palavras de Emmanuel, que não tem como, né, ser mais bem explicado, essa questão toda da conexão da oração. Ele fala assim, que orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis de renovação permanente que governa os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos resposta do plano divino, porquanto o Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Depois quem puder ler, é muito bonita essa colocação dele, a questão da oração. E aí, né, só para a gente, assim, só para enfatizar, eu ainda estou muito impactada ainda pelo livro que eu li na Divina Mesa, sobre Maria, e uma coisa assim, que mais me chamou a atenção, que quando ela, na hora que ela vai orar, na hora que ela se dispunha a orar, a conexão que ela tinha, a oração que ela fazia, quem puder, tiver a oportunidade de ter o livro, e como ela se dirigia, quando ela começava a prece dela, como ela se dirigia a Deus, pedindo aquele Pai de amor que olhasse por aquelas criaturas por quem ela estava intercedendo, e assim, automaticamente é uma prece que ela aborda todas as questões nossas, né? Ela se conhecia, ela sabia com o que ela estava pedindo, e ela estava ali se conectando com justamente, né, que ela estava exercitando esse poder que lhe foi dado, que era a conexão com o divino. Então, assim, é muito bonito isso, quando a gente compreende essa conexão maior. E isso nos dá uma segurança, né, maior para a gente poder até saber o que fala com as pessoas, porque, né, pegando uma brecha no que a Estela e a Marisa estavam falando, né, de como que a gente chega numa casa espírita. Eu, por exemplo, quando eu cheguei, eu cheguei ali, né, cada um tem motivo, mas quando eu fui conversar com a Marisa, eu estava falando, fala igual, né, pobre na chuva, e ela ficou me escutando ali, e ela ficou pensando assim, o que eu vou falar para essa criatura? O que eu vou falar para essa criatura? Né? Como diz assim, o que eu vou falar? Quer dizer, ela acabou de falar uma coisa que, se ela falasse de negativo ou positivo, poderia lhe definir se eu ia ficar ou não. Então, quer dizer, até nisso a pessoa tem que ter a conexão. Porque naquele momento que ela está conversando com alguém no atendimento fraterno, que a pessoa está lá falando e você não está atenta às necessidades daquela pessoa, você pode ali simplesmente jogar uma palavra que ela pode ou trazer a pessoa para perto ou jogar ela para longe. Então, quer dizer, até nisso, né, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente tem que ter essa vigilância. Vigilância, às vezes, da gente, e nesse caso, com o próximo também, porque nós temos que vigiar as nossas palavras e como que as nossas palavras também vão afetar a quem nós estamos, né, tentando ou socorrer naquele momento. Então, essa questão da vigilância e da oração realmente é assim, uma peça fundamental, né, para a gente, é um aprendizado, e é uma coisa assim que é constante, né, tem que ser feito diário, 24%, senão não tem como. Nesses momentos finais agora, né, que vamos fechar nosso trabalho, vamos ter uma parte 2 brevemente, só unindo o início que a Estelinha fez sobre a resposta dos espíritos a Kardec, né, se os espíritos nos influenciavam. E ele dizia, e agora com essa finalização da Adri, que era mais do que imaginávamos, de ordinário são eles que vos dirigem, assim disseram os espíritos. Qual a capacidade que uma pessoa, que um espírito tem de dirigir a vida de alguém? Só se esse alguém pensar muito igualmente ao que o outro pensa. Né? Os amigos são assim, você quando tem muita afinidade com alguém, se for uma boa afinidade, você vai produzir coisas muito bacanas com aquela pessoa. Se for também uma afinidade a coisas negativas, você vai ser também
um bandido bem escoladinho, assim, com muito boa companhia. Então, o que nos leva a viver essa invigilância é a falta da conexão com o bem. Se nos conectarmos com o bem em pensamento, em sentimento e em ações, tudo que vamos atrair para perto de nós vai ser bom. Então, não vai, é por isso que o médium, quando ele é invigilante, normalmente ele atrai problemas, puxa, fulano está sofrendo obsessão, fulano, problemas assim de influência espiritual, não porque é médium, não porque trabalha na mediunidade, mas às vezes até se for um médium trabalhando numa mediúnica, ele vai passar a ser tratado e não tratar. Primeiro vai ser tratado para depois tratar. Então, por isso que os trabalhos com as pessoas ou com os espíritos nos dá essa oportunidade de viver essa conexão espiritual, fazendo com que as nossas mazelas fiquem um pouquinho melhores. Não é fazendo para o outro. Na realidade, é um para o outro e para nós também. É uma via de mão dupla. É assim a caridade. Por isso que o Andrei chamou de fraternidade, ao invés de caridade, porque a fraternidade envolve mais esse sentimento de que é mútuo. Ninguém está dando nada a ninguém de graça porque tem muito. Estamos apenas fazendo o jogo do dar e receber, né? Você está dando um prato de comida para matar a fome de alguém e aquela pessoa está lhe dando a energia da gratidão que vai preencher o seu espaço vazio de dor, de falta de amor. Então, é uma troca, né? Só que o que você precisa é da energia bondosa do outro, não do dinheiro, da energia. Mas você pode dar o prato de comida. Então, são esse tipo de caridade que a gente ainda não entende, então, por isso ele chamou de fraternidade, né? Para ficar melhor. Mas, meninas, foi muito bom, né?